Olá, pessoal, tudo bem? Eu quero agradecer a vocês pelo interesse no workshop da Rafa. Vocês que estão me acompanhando aí no Instagram já faz um tempinho, o pessoal que veio novo. Esse workshop, ele foi feito com muito carinho, pensado há muito tempo, e eu espero que vocês curtam e consigam me dar um feedback, assim que terminar essas 4 aulas, tá bem? Sejam bem-vindos. E ao final desse curso, eu vou abrir algumas interações para que vocês possam fazer perguntas. Então, anotem tudo. Para começar, eu queria dizer que esse workshop tem esse nome extremamente criativo, mas que ele não tem nada a ver, porque ele não é um workshop da Rafa, né? Ele é um workshop seu, né? Na verdade, ele é o seu workshop, né? Então, é o seu workshop na ciência que vai fazer você entender um pouquinho melhor esse cenário todo que a gente vem passando. Não tem como a gente aprender e entender de vírus, de medicação, de vacina, sem que a gente relembre conceitos que são lá da escola, mas que não servem agora, né? A gente lá na escola não aprendeu a linkar tudo isso com a realidade. A gente simplesmente aprendeu termos, decorou para a prova, sem conseguir aplicar isso no nosso dia a dia. Então, é isso que eu quero que vocês aprendam e consigam fazer depois que a gente terminar esse workshop. O seu workshop na ciência, tá bom? Bem, o que a gente vai falar nesse workshop? E por que entender disso tudo, né? Quando a gente fala de vacina, que vacina não vai interferir o seu DNA, que vacina não vai te causar autismo, ou quando a gente fala de medicamentos, né? Medicamentos que não fazem tal recurso, ou fazem tal recurso, ou um vírus, ou que já existem outros vírus, ou por que esse vírus não pode ser criado no laboratório, ou por que ele veio realmente da natureza. Quando a gente pensa em tudo isso, a gente começa a entender que não é só passar uma informação para vocês, que não é só a gente chegar aqui e dizer, olha, realmente esse vírus veio do morcego ou qualquer outro vírus, realmente esse tipo de medicação não funciona para nada, né? Isso aí vai sendo mastigado por vocês sem uma base. E é isso que eu quero que vocês tenham comigo aqui, que vocês tenham essa base para depois conseguirem compreender outros acontecimentos que possam vir na vida de vocês. Não deixar a vida de vocês, ou a escolha de vocês, ou o entendimento das coisas na mão somente de outras pessoas, de outros profissionais. Que vocês tenham autonomia para poder entender as coisas com maior facilidade. Esse é o objetivo do meu workshop, esse é o objetivo do meu Instagram. Então, eu só agradeço vocês por estarem me dando essa oportunidade de eu poder ampliar a visão de vocês sobre a biologia, sobre a nossa vida, sobre nós mesmos, né? Então, como é que isso funcionaria? Nós, seres humanos, somos rodeados de informações e necessitamos de conhecimento para determinar infinitas coisas, né? Então, para a gente determinar a nossa religião, isso vem de uma influência da nossa família, ou isso vem de um conhecimento que a gente vai buscando, vai conhecendo diferentes religiões, vai vendo como que espiritualmente elas estão conectadas com você, que você se identifica com uma coisa ou outra, certo? A gente vai fazendo essa procura, a gente vai procurando essas conexões, a gente vai procurando esses entendimentos, né? Então, a gente precisa fazer isso também na nossa esfera científica, certo? A gente tem uma defasagem na nossa sociedade brasileira desse tipo de conhecimento. E para a gente também tomar decisões em outros pilares da nossa vida, como, por exemplo, as nossas amizades, se a gente vai ter ou não uma família, se a gente vai ter ou não filhos, tudo isso é baseado por um conhecimento prévio que a gente tem. Se você é uma pessoa muito religiosa, por exemplo, você vai acabar optando por ter uma família porque você sabe que essa é a base da tua religião, que é importante você encontrar uma pessoa
ter filhos, né? Criar ele dentro da doutrina religiosa que você se comprometeu, certo? Mas isso vem porque você tem um conhecimento prévio. Essa decisão vem porque você tem um conhecimento prévio. Você quem decide, mas esse conhecimento prévio veio de algum lugar. Você também determina que tipo de roupa você vai usar, né? Essas determinações coloca seu gosto em primeiro lugar, coloca você querer usar aquele estilo, mas esse estilo também está baseado no seu conhecimento, no seu modo de vida, né? Se você vai ter possibilidade de usar esse tipo de roupa em um certo ambiente de trabalho, se as pessoas que convivem com você vão tolerar esse tipo de roupa, são parecidas com você, ou senão você pode acabar sendo até discriminada por esse tipo de decisão, infelizmente. Mas você determinar isso é baseado em conhecimento, é baseado em experiências que você teve que geram um conhecimento sobre aquele assunto e que vai fazer você tomar uma decisão. Isso também para o ambiente, né? Para as regiões, para os lugares que a gente vai, para as viagens que a gente faz, para os lugares que a gente frequenta, os tipos de restaurante, os tipos de lanchonetes, tipo de casas, tudo isso, onde a gente vai morar, tudo isso é baseado num certo conhecimento, dentro de uma limitação do que a gente pode ou não pode fazer, mas é você determinando, é você indo buscar um conhecimento para entender uma religião, para entender as suas decisões com relação a amigos e famílias, para decidir sobre um tipo de roupa, se você vai ser mais ecológica ou não, se você vai usar roupa mais de algodão ou mais sintética. É você indo em busca desse conhecimento e decidindo as suas necessidades, decidindo o seu modo de viver. Então, por que não fazer isso para a gente? Por que não fazer essas decisões baseadas num conhecimento seu sobre você, sobre o seu funcionamento? É lógico que aqui você não vai ter autonomia suficiente para determinar seus medicamentos ou como vai ser um tratamento de uma doença. Claro que não. Mas pelo menos para entender esse mundo lá fora, para entender uma pandemia, para entender como sua célula funciona, para não deixar com que informações muito erradas e cabeludas, como, por exemplo, eu vou curar o autismo com magnetismo, eu vou curar uma doença, um câncer com um chá de alho, né? Para não deixar esse tipo de informação te corroer ou corroer sua família, ou conseguir falar isso com a sua família. Você aprendendo as bases do porquê isso não pode acontecer, fica mais fácil de aceitar as respostas corretas. É mais fácil eu dizer para você não tome chá de alho para tratar um câncer do que e você aceitar, né? Seria muito mais fácil a gente fazer dessa forma do que você entender por que o chá de alho não vai ter impacto, porque isso tem uma série de conhecimentos por trás. Então, nesse curso, eu vou dar uma pincelada para vocês em por que é importante a gente saber esse conhecimento que nós temos sobre nós mesmos, para a gente não cair nessas falácias, nessas falsas ideias de coisas milagrosas ou de charlatanismo dentro da medicina, que infelizmente tem muito, ou também charlatanismo dentro da ciência, né? A gente pensar um pouquinho e parar, puxa, mas faz sentido? E saber e procurar essa informação para poder responder se faz sentido para você ou não. O que a gente vai ver no curso, então? A gente vai ter aula onde a gente vai explicar que tudo é feito de alguma coisa. O que isso significa? Significa que tudo é feito de alguma coisa. A madeira, o teu computador, a tua cadeira, o teu celular, tudo isso é feito com algum material, de alguma coisa. E do que você é feito? Do que você é feita, né? É isso que a gente vai falar. Basicamente, eu já vou adiantar para vocês que a gente vai falar de células e de algumas estruturas de dentro do nosso corpo, tá bem? Depois a gente vai ter alguma aula sobre os vírus e doenças, você no meio dessa confusão toda, como que isso se estabelece, como que acontece essas interações, por que isso é preocupante ou não, e como que a ciência, a medicina, o jornalismo e você está no meio disso tudo.
Já ficou muito claro na pandemia que é muito difícil entender esse tipo de observação, mas aqui com o curso eu espero que vocês consigam pelo menos ter um alerta na cabeça de vocês de dizer, putz, isso aí tá estranho, não tá fazendo muito sentido não. E aí vocês possam ir atrás da informação correta, aquilo que vocês querem, aquilo que alimenta vocês e que explique aquilo de uma forma coerente. Bem, começando com a primeira parte desse workshop, onde tudo é feito de alguma coisa, tudo tem um ingrediente. Para você fazer um bolo, você precisa de ovos, você precisa de leite, você precisa de açúcar, você precisa de chocolate. Todos esses ingredientes, eles vão se estruturar, eles têm uma sequência, uma ordem, um jeito de bater. E quando isso tudo está pronto, você tem um bolo, certo? Nós também temos os nossos ingredientes, né? Quais são os principais ingredientes que nós temos? Bom, o principal deles é a célula, certo? A célula é o nosso principal ingrediente. Então, nessa imagem, vocês podem ver que tem uma parte mais rosa e uma parte mais azulzinha no centro. No centro, em azulzinho, é o que a gente chama de núcleo, tá? Que a gente vai ver em detalhes, mas não em detalhes como na escola, que a gente tem que ficar decorando e entendendo. Não, a gente vai entender só para saber o que é isso, o que é essa unidade que forma a gente, né? O que é essa estrutura, qual que é esse ingrediente que forma nós, seres humanos. Então, nessa parte rosa, você tem uma célula inteira e dentro dela, tem uma parte azul, que é o núcleo, essa bolinha menor. E se a gente olhar as nossas células, aqui a gente tem várias células, né? Então, essa é uma célula que eu estou apontando ali para vocês com a setinha, tá bom? Então, vamos entender um pouquinho melhor tudo isso. Qual é o tamanho disso? Eu sempre falo isso nos meus posts. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu gosto de ressaltar o tamanho, porque, gente, é um mundo completamente diferente do que a gente está acostumado. É um mundo microscópico, é um mundo que a gente não olha com os olhos nus e nem de óculos, né? Então, qual o tamanho de uma célula? Existem células muito grandes, como o óvulo que a mulher tem, e existem células muito, muito pequenas, né? Como o espermatozoide, por exemplo, ou como a célula do sangue, as hemácias. Não é tão pequena, mas são pequenas. Então, existe uma média de tamanho dessas células, tá? Em média, qual é o tamanho de uma célula? Eu adoro o exemplo do grão de sal. Então, imagina que você consiga separar um grãozinho de sal e que ele tem o tamanho de meio milímetro. O que seria esse meio milímetro? Pega aquele risquinho menor da tua régua e divide ele no meio, tá? Isso é meio milímetro. Então, imagina que aquele é o teu grãozinho de sal. Agora, pega esse grãozinho de sal e divide ele em 30 partes. Vamos dizer que a gente conseguisse cortar esse grãozinho de sal em 30 pedacinhos. Um pedacinho desse é o tamanho de uma célula, que dá em torno aí de uns 30 micrômetros, tá certo? Então, um pedacinho dos 30 que o grão de sal foi cortado é o tamanho das nossas células. E a gente tem muita célula dentro do nosso corpo, tá? A gente tem muitas, não temos uma só, certo? Porque a gente é tudo isso daqui. E com exceção dos nossos cabelos e das nossas unhas, que são feitas de células mortas, teoricamente, são células que acumularam queratina, né? O restante do nosso corpo, a nossa língua, a nossa boca, os nossos olhos, os nossos órgãos, são todos feitos de célula. Bem, eu vou tentar passar esse vídeo para vocês, não estou conseguindo. Eu vou mandar ele depois para vocês, tá bem? Eu vou mandar um link e vocês podem assistir esse vídeo que ele vai dar essa dimensão do tamanho do grão de sal, aproximando com vários tamanhos e tipos de células que vocês podem observar que existem. Ele está em inglês, mas não é muito difícil de entender. E caso vocês queiram, eu posso depois explicar isso individualmente. Bem, o que essa célula é capaz de fazer, gente?
uma célula sozinha consegue gerar a própria energia dela, ou seja, consegue degradar, né, comidas, alimentos, as proteínas, as coisas que chegam para ela, transformando isso em energia, transformando o nosso alimento em energia. Uma única célula consegue fazer isso sozinha, tá? Vocês já vão entender isso, como que acontece dentro do nosso corpo na aula seguinte. Mas uma célula é capaz de fazer isso. Uma célula é capaz de se dividir e gerar células, duas células iguaizinhas a ela, com o mesmo material genético, com as mesmas proteínas, com a mesma estrutura, no mesmo formato, tá? Então ela consegue reproduzir, digamos assim, e ela consegue degradar coisas que ela vê, né? Então, se uma célula pega alguma coisa e coloca para dentro, ela mesma degrada, consegue reutilizar, colocar para fora. Então, uma célula, ela é um sistema praticamente inteiro, completo. E uma célula também consegue determinar sozinha qual é a melhor forma, baseada nos estímulos que ela está recebendo, que ela vai morrer, né? Como assim? Ela não tem um cérebro. A célula ela não é um ser vivo, no sentido de como a gente, que tem consciência, que faz tomadas de decisões. Não é isso. A célula, ela tem toda a capacidade, ela tem todas as proteínas e todas as estruturas para poder responder a estímulos que são dados a ela, para que ela possa gerar energia, se dividir, degradar coisas que entram dentro dela e também morrer. Caso ela precise, esteja faltando espaço, por exemplo, essa célula pode acabar decidindo se suicidar por apoptose e morrendo, tá? Essa célula pode ver que tem uma bactéria ou um vírus que entrou no corpo e ela pode escolher abraçar esse vírus ou essa bactéria, colocar para dentro, degradar e ela mesma morrer para sinalizar para outras células, mostrando que aquilo é um perigo, né, para o organismo como um todo. Então, se a célula precisa produzir mais células, porque precisa preencher um espaço vazio dentro do corpo, ela mesma percebe essa falta de espaço e ativa mecanismos, coisas dentro dela que faz com que ela se reproduza. Então, a célula ela tem uma capacidade de fazer as suas atividades com bastante independência, né? Com bastante habilidade e independência, tá bom? Essa visão que eu quero que vocês tenham sobre células, sobre a importância delas e como que elas vão se organizar e estruturar os seres vivos. Bem, e falando nisso, as células são tão capazes de fazer tantas coisas que existem organismos na natureza que são somente uma célula, como, por exemplo, os protozoários e as bactérias. Eles são uma célula só, eles não são um grupo de células que está junto, né, unido ali, tentando fazer uma função que todo mundo faz igual. Esse tipo de ser vivo, o protozoário, a bactéria, que inclusive causam doenças a nós humanos, né, podem causar, eles são uma única célula que consegue exercer todas as suas funções com muita tranquilidade. Isso é muito bonito, né? E também temos os seres vivos que a gente conhece, que são os seres vivos maiores, mais complexos, que existem muitas células dentro desses organismos, né? Então, desde uma mosquinha lá da banana, pequenininha, ela já tem muitas células. Ou um fungo muito pequeno que a gente tenha também já tem muitas células, né? Insetos, fungos, animais, nós, seres humanos, tudo isso, as plantas, né, são todos feitos de células e grande quantidade de células, tá? Para nós humanos, por exemplo, nós temos estudos que mostram que nós somos de 3,7 trilhões de células. São muitas células. Como que eles sabem disso? Não tem como saber. Não tem como a gente separar cada um dos pedacinhos dos 30 do grão de sal do nosso corpo e sair contando para saber de quantas células nós somos feitos.
Mas através de estudos matemáticos, de extrapolação de dados, a gente conseguiu chegar nesse número. Um paper muito legal da Nature mostrou, né, que tem esse número aproximado. E assim como as estrelas do céu, que a gente não tem como saber todo o tamanho disso, né? A gente tem estimativas, a gente também tem estimativas da quantidade das nossas células. Mas uma coisa muito legal é que as nossas células do nosso corpo, elas vão se adaptar e elas vão ser diferentes dependendo da função que elas têm que ter. Então, por exemplo, as células do nosso sistema nervoso se chamam neurônios. Algumas delas, né? A gente tem outras. Mas uma mais importante que todo mundo conhece é o neurônio. O neurônio é essa célula aqui em azulzinha e ela é uma célula completamente estrelada. Ela é uma célula completamente aberta. Porque um neurônio ele precisa se conectar com muitos outros neurônios. Ele precisa ter comunicação com várias outras células e por isso ela tem uma estrutura mais aberta, né? Então, ela vai ter essas capacidades um pouco menos, um pouco mais, que eu comentei com vocês, mas ela também vai ser determinada pela função que ela vai ter que ter. Por exemplo, as células do nosso sangue, nós temos tanto as hemácias, que são as células vermelhas, que carregam o oxigênio e o CO2, né, dos pulmões para o resto do corpo e do resto do corpo para os pulmões, fazendo a gente inspirar e expirar. E essas células, por carregarem o oxigênio, elas acabam sendo vermelhas, né? Por causa do ferro, enfim. E por isso nosso sangue é bem vermelho. Mas essas células, elas têm uma mobilidade, elas têm uma característica que deixa elas mais móveis e elas conseguem passar por alguns lugares muito pequenininhos e elas conseguem se dobrar e passar no meio, e isso é muito legal. Então, essas células, as células vão adquirindo algumas características especiais para que elas executem a função delas, né? Além das células das hemácias no nosso sangue, a gente tem os glóbulos brancos. São eles os responsáveis pela defesa do nosso organismo. São eles que a gente fala da resposta celular na vacina, que é quando você dá a vacina e você quer a produção de anticorpos, ou você quer que as células de defesa ataquem a célula que está infectada, né? Então, são esses dois tipos celulares aí no nosso sangue. Eles são diferentes, eles têm características e funções diferentes, e inclusive formatos diferentes, né? A gente tem também células da pele, que diferente dos neurônios, que são muito estrelados, essas células são super estendidas, porque elas precisam ter uma superfície grande. Elas são uma célula redondinha, mas ao invés de ser redondinha, ela se espalha por conta dessa função. E além disso, a gente tem duas células que são bastante conhecidas, que são do nosso sistema reprodutor, dos animais que são sexuados, ou seja, que dependem de um macho e de uma fêmea para poderem se reproduzir. E no caso de nós humanos, nós temos o espermatozoide nos homens, no sexo masculino, e nós temos o óvulo nas mulheres, no sexo feminino, né? Essas duas células, que são uma célula só, elas conseguem se unir, se juntar, formar uma única célula que vai se chamar zigoto, e é a partir dessa única célula que a gente consegue formar todas as outras células do nosso corpo. As 3,7 trilhões de células, diferentes em seus aspectos, em suas estruturas, em suas funções e em tudo que elas realizam. Isso é maravilhoso, gente. Eu espero ter instigado vocês sobre esse mundo das células. Eu espero que vocês queiram continuar entendendo e eu aguardo vocês na aula número 2, onde a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor esses aspectos que eu falei para vocês, com um pouco mais de profundidade, tá bom? E aí, estão prontos para entender tudo isso de outra forma? Gostaram? Um beijo para vocês e até a próxima aula.